quando tu começou para hoje, tu percebeu muita migração da TV para outros, tipo YouTube, Instagram. Para o digital. E tem muita empresa que está investindo pesado como investia na TV, nessas outras plataformas? Então, não dá para dizer que a empresa, a TV, não seja um canhão ainda. É absurdo. O quanto você consegue atingir com um intervalo do Jornal Nacional, pô, não à toa, ainda é super caro. Sim. Mas, assim, cada vez mais você vê o direcionamento desses valores de publicidade sendo diluídos, né? Seja para o YouTube, seja para as redes sociais, Instagram, até mesmo LinkedIn, dependendo do que é. Então, assim, é diluído e muitos briefings hoje já chegam e falam assim, pô, nem vai ter TV. Porque a gente já entendeu que as métricas que a gente tem nas redes sociais, elas são muito mais eficientes do que uma métrica de um canal X. Mais direcionadas, né? Porque, sei lá, vou anunciar na Rede TV. Pô, me perdoe, Rede TV. Mas, assim, vai ter muito menos eficiência, dependendo do produto, né? Do que se você fizer um bom direcionamento e anunciar no YouTube ou no Instagram, por exemplo. Sim. Agora, se é um produto povão e tal, e aqui é a audiência que está lá na TV, beleza, faz sentido. Mas, assim, de quando eu comecei, que a gente entregava no formato 4x3, né? Aí depois veio o 16x9, era 1280, aí depois virou um arquivo Full HD, que é um 4K hoje, que já tem 8K. Então, assim, são várias evoluções tecnológicas no meio desse caminho. E também a evolução de mídia, né? Porque desses pilares que eu falei, produção, agência, cliente e mídia, cara, e tudo isso já mudou bastante. E agora com IA você percebe que a mudança é ainda absurda e você está aprendendo o tempo todo. Se você não estiver estudando o tempo inteiro. E cada dia muda muito, né, velho? A evolução tá muito rápida. É exponencial. Antigamente, uma mudança que hoje dura 1 ano, durava 10 anos. Tipo, a IA que você tem hoje é mesmo programa, mas com recursos diferentes. Daqui a 1 ano já... E vai de tudo, né? Da ponta, né? Que é a publicação. Porque assim, quando você faz um comercial, tem um processo que pouca gente fala, que é o quê? Entregar as mídias para o canal veicular. Muitos que estão no começo acham que é assim, finalizou o arquivo, assim como eu subo um arquivo no YouTube, eu mando para alguém lá da Globo que vai passar. Não, tem todo um processo, cara, que é assim, de você entender todas as specs, né, as especificações do canal, para você fazer o arquivo exatamente do jeito que eles precisam. Seja a colorimetria, né, do vídeo, né, seja as cores, como você vai mandar, seja o padrão de áudio, ou seja a claquete, que você precisa ter ali um arquivo que nesse arquivo, no primeiro frame do vídeo que você vai mandar para eles, você tem que ter lá a informação de quem é a produtora, qual é o CNPJ da produtora, qual é o registro da Ancine dessa produtora, qual é o número do registro que você fez e para quantos milhões de habitantes vai esse filme. Porque, assim, você sabendo isso, você vai pagar para o governo, não sei se vocês sabem, mas a cada comercial que é veiculado, você paga para o governo na fonte já. Tipo, Caralho. Assim, sabia dessa? Não. Nem eu. Para eu veicular um filme numa praça que é mais de 1 milhão de habitantes, eu tenho que pagar hoje uma taxa que é próximo de R$5.000 para a Ancine e vai para o governo isso. Independente do tamanho da produtora. Isso na TV? Ou qualquer uma? Qualquer TV. A qualquer TV. Seja TV, o canal aberto ou seja o canal fechado. Então, assim, de uma Globo para uma Globo News, tem uma diferença de valor. Porque o canal fechado é um pouco menos, em torno de uns R$3.000. Mas se você vai veicular num canal aberto, um grande canal, numa praça que é acima de 1 milhão de habitantes, já paga lá R$5.000. Então, se eu for fazer uma propaganda, por exemplo, da Dona Banana na Globo local, eu além de pagar a produção, espaço, a produção, eu ainda pago uma taxa. Se chama registro de Ancine. Se você não pagar, a emissora ela vai entender, de onde veio esse arquivo, quem fez e cadê a autorização. Caraca, porque se não tiver isso, o canal não pode veicular. Se ele veicular, ele está infringindo leis federais que obrigam que todas as produções sejam registradas no Ancine, porque isso fomenta toda uma cadeia do audiovisual. Entendeu? Só que aí tem um problema. Uma produtora pequena paga o mesmo que uma grande produtora, uma O2, uma Conspiração. Não tem então, assim, né? Só que uma produtora pequena, quando precisa de uma lei de incentivo para conseguir financiar um filme que eu queira fazer, por exemplo,
tem uma dificuldade muito maior do que uma O2, que tem todas as vantagens possíveis para conseguir esses incentivos do governo. Então é um jogo meio desleal, sabe? Então a Ancine... Sempre é, né? Então a Ancine, pô, é muito falha ainda. Então... Caraca. Mas tem que pagar e vamos lá. E se você é uma produtora nova e na hora que você chega lá na ponta, fala assim, nossa, o projeto está todo aprovado, todo mundo gostou, agora é só veicular. E o cara não sabe disso, pô, o cara já Desanima, volta e aprende o processo da produção, entendeu? É porque viram várias barreiras no meio do caminho aí, né? E assim, por mais que não seja um valor absurdo, mas assim, se você não cobrou do cliente lá no início, esse registro, você que vai ter que arcar. Então, assim, tira da sua produção 5 mil. Aí talvez seria até o lucro, dependendo da produção. Dependendo da produção. O cara fala, não, vou fazer baratinho aqui, vou empatar, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer para esse cliente, eles vão gostar. No final você fala, puta, empatei, agora eu tenho que pagar o negócio. Ou eu vou entrar num desacordo com o cliente, né, e exigir que ele pague, ou vou assumir e botar no meu bolso. Caraca, coisa que ninguém sabia. Outro detalhe, qual é o maior volume de produção que vocês fazem hoje? É para TV, para internet, rede social? Cara, eu não diria que tem... Tá até bem equilibrado, assim. O que a gente mais faz movimentação aqui para ter são os corporativos e os filmes publicitários. Mas a gente percebe a produção de conteúdo, cara, vindo com tanta força que... já chega ali no 50-50. Assim, sabe? O que é muito, na verdade, né? Porque assim, se a gente observar, há tempos atrás era só TV. Sim. E hoje você pagar uma produtora para poder fazer um conteúdo para uma rede social, qualquer que seja, até para o YouTube também é... Então, o que a gente não consegue disputar muitas vezes nesse mercado de produção de conteúdo é com estúdios e produtoras que alugam uma sala de 30 metros quadrados, compram umas câmeras, umas Sonyzinhas mais simples possíveis e falam que tem um estúdio. Então, assim, o cliente que chega para a gente com a estrutura que a gente tem hoje, que é uma estrutura mais cinematográfica, todas as câmeras 6K, Blackmagic, é o cara que já fez a jornada de ir num estúdio desse, que cobra por hora, e entendeu que esses caras não conseguem entregar com a qualidade que justifique pagar para produzir fora da minha casa ou da minha própria empresa. Porque, se eu vou para algum lugar, eu quero que, chegar lá, tá tudo organizado, os microfones testados, as câmeras calibradas, a entrega bem feita. Cafezinho passado. O cafezinho passado. É importante, mínimo, né? Que é o mínimo. Então, a vaga ali para estacionar, o convidado chegar e parar e não ter dificuldade. Então, o cara que aluga uma sala e fala que tem um estúdio, ele tem um estúdio até a página 2. Porque na hora que precisa chegar 10 pessoas, né, ou chegar o CEO da empresa, estacionar e ser tudo fácil, o cara não tem. E aí é esse cliente que já chega um pouco mais entendendo da qualidade que a gente oferece. E da necessidade dele. E da necessidade. Porque se o cara fala assim, tô começando, qualquer salinha serve. Mas no terceiro episódio ele fala, essa salinha já não está servindo mais, porque eu já entendi as dificuldades que rolam aqui. Às vezes é o dono do estúdio que não está, e delegou para um menino que acabou de começar no audiovisual e está na mesa lá cortando, mal sabendo o que está fazendo. Sabe? Esse microfone de lata já não dá mais. Já não dá mais, Vocês falaram, né? Que teve. Então, não é chato? Você tá lá. Então olhou lá. E aí alguém fala assim, está um som de lata esse microfone. Você fala, me dispus a vir no estúdio, produzir e tal, e o cara fala que tem um som de lata, que eu tô gravando com a webcam. A exigência do público, ela aumenta também, na medida que vai passando os episódios ali, né? Você vai conquistando a audiência. Assim, eu tenho muita gratidão lá pelo seu Francisco, a gente começou... Porra, não era pra ter falado, cara. Não, mas eu não tô nem falando do microfone, eu falo de toda a estrutura e tal. A gente começou empenho. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, mas às vezes tinha um barulho de cachorro do lado, tinha a rede do outro, tinha, né? A gente olha hoje, não, agora tá de boa. E aí foi onde surgiu justamente a necessidade da gente criar o nosso lá, né? Porque a gente observou que tinham coisas aí, lacunas que estavam meio... que precisavam ser preenchidas, foi onde a gente foi pro nosso. Mas vocês chegaram a montar o próprio estúdio? No começo? No começo? Não, no começo não. Então. A gente fez até o episódio 30... para 40 lá nesse estúdio. A gente pegou e montou e aí o depois nosso. a gente pegou e montou o nosso aí. E qual que a grande diferença para você, eu fazendo outra a de ter, né, um estúdio próprio, em contrapartida a produzir num lugar que te entrega. Vocês têm as duas
eu espero que a gente esteja entregando do modo adequado, mas de um cara que deixou a desejar com um estúdio que entrega... Cara, começa coisas bobas, por exemplo, já teve vezes de a gente marcar, tipo assim, todo mundo vai estar na cidade, vamos marcar o episódio numa segunda. Aí lembra que a gente chegou lá, tinha um outro pessoal gravando. Puta, isso Não, isso é inadmissível. E aí com convidado e tal, e assim, a gente tem muita gratidão, como o Gabriel falou, né? Mas deixava de ser profissional. A gente às vezes levava o lanche pro convidado, quando a gente olhava lá fora, tava a galera toda lá comendo, e aí não sobrava pro convidado depois, sabe? Ou então, o cachorro latino passava um pouquinho da hora, já começava a bater o pé ali para poder agoniar um pouquinho. Taxímetro, né? Então acabava que a gente não se sentia tão confortável. Foi de onde surgiu a necessidade da gente criar montar o próprio, nosso, né? Montar o nosso. E vocês tinham bastante experiência, ou alguém na equipe com bastante experiência de audiovisual para montar o primeiro? O Lucas é que foi estudando, foi aprendendo, foi aprendendo. O diretor aí, ó. E, pô, no começo você erra, né? De comprar o equipamento errado, de entender que, pô, essa lente aqui não é adequada para o espaço que eu tenho. Às vezes é o mínimo detalhe, né? Que você fala... A gente teve problema com o áudio, não foi? Teve que comprar uma mesa... Como é o nome do bichinho lá? Para melhorar a qualidade do áudio? Não teve? A mesa, né? A interface de áudio. Coisas bobas que a gente não... Quer dizer, eu não tenho nem ideia hoje em dia ainda, né? O Lucas que tem aí. Né? Ele que, como diz o burrão, não tem essa competência toda, não. Inclusive, Carlos, vamos deixar algumas dicas para quem quer começar a montar o próprio estúdio aí, para aquela empresa aí que quer começar a gravar conteúdo, criar um podcast lá na cidade deles. A principal dica é vir gravar com a gente. Né? Não, mas às vezes o cara quer... às vezes pela demanda ali, por toda... Pô, tá todo mundo aqui, não faz sentido tirar todo mundo daqui para ir para um estúdio. Eu acho que primeiro é o espaço que ele vai... Se ele tem lá uma sala de 20 metros, ele acha que ele tem uma boa área para produzir. Cara, ele não tem. E a gente já foi chamado algumas vezes para fazer consultoria em grandes empresas e o cara separava a pior sala do andar dele, né, num conjunto comercial, para fazer a sala de estúdio ali. E a gente chegando lá, a primeira coisa a gente fala, pô, mas olha o rolê que o convidado tem que fazer aqui dentro para chegar nessa sala aqui, que puta, é a pior sala. E, pô, separa um espaço legal. Tem a área. Acessível, né? A área de recuo de câmera. Pô, se você não tem recuo de câmera, fica você grudado no fundo, o fundo não desfoca. Né? Todo mundo apertado. Você não tem onde pendurar uma luz, você não tem como colocar um grid no teto. Então, assim, separe um bom espaço. Tem um bom espaço? Consegue fazer um isolamento acústico ideal nesse espaço? A lógica dentro do seu espaço é o ideal para esse convidado chegar e não parecer que ele está indo para uma almoxerifada? Porque o cara separa a pior sala. O espaço que sobra, né? O cara tem que descer um andar e ir lá no lugar mais frio. Pô, e você está montando um podcast, você quer relacionamento. Uhum. Pô, separa uma sala bonita. Nem que... E bonita e com tamanho suficiente. E aí, depois disso, não saia comprando equipamento. Chame alguém técnico que vai ser o responsável por esse estúdio e que vai te dar uma lista certa do que vai comprar. Porque nesse espaço mesmo, foi na Sorridentes, inclusive, eu posso até falar aqui. Eles montaram uma lista, o dono da Sorridentes foi lá e comprou uma lista de equipamentos gigante. E aí, se foi ver, comprou equipamentos em duplicidade. Na Sorridentes? Da Carla. Da Carla. Uhum. Então, o primeiro estúdio que foi feito lá, eles chamaram a gente para fazer uma consultoria lá. E aí, cara, era uma sala pequena, e aí eles já tinham um espaço de produção de eventos, e aí separaram uma salinha pequena para fazer o podcast. E aí chegamos lá e já tinha uma lista de equipamentos, vários equipamentos, só que não eram os equipamentos adequados. Depois eu até conversei com o pessoal que chegou a fazer lá e virou um estúdio mesmo, eles resolveram, mas acho que foi em outra sala. Uhum. Então, grandes empresas têm essas dificuldades. Então, chama alguém técnico, pelo menos. Pergunta, né? Tenha uma ou duas pessoas técnicas. Que o cara chamou a gente, chegou lá e... Então, o cara vai comprar uma GoPro, cara. Não tem a noção, não tem um cabo AC ali, minimamente para a câmera não cair, sabe? Então, o básico, né? O básico, Mas assim, se quer montar um estúdio, tenha pessoas técnicas na sua equipe. Porque não é qualquer um que vai chegar lá e fazer uma lista correta e investir onde precisa ser investido. Senão ele tem que comprar em duplicidade. Pronto, hoje uma pessoa que quer começar aí com algo mais iniciante, intermediário ali, básico. Precisa gastar quanto mais ou menos para montar um estúdio? Cara, eu não tô por dentro de um número de iniciante.
Não precisa nem ser exato. Mas assim, eu acho que você vai investir no mínimo uns 60 mil, pelo menos. Para você comprar umas... Iluminação. Comprar umas 4 câmeras ali mobília. de 5, 6 mil, que são as Sonyzinhas mais simples. Mas aí montar um kit, né, em cima dessa câmera com uma lente adequada, com um HD adequado para você ter pelo menos um backup ali, com microfones adequados, com uma mesa, que seja uma boa mesa de no mínimo 4 canais ali, que você tenha o seu áudio em duplicidade para você não ter problema. Então, eu acredito que um kit básico do básico a partir de uns 60 mil. Não sei, posso estar jogando muito baixo. Mas aqui a gente já investiu mais de 500. Então, porque... Só uma Blackmagic dessa aí cada kit desse é em torno de uns 25, 30 mil. Né? E aí todas as câmeras têm um queijo, que é uma proteção, que você tem ali todos os buraquinhos para você colocar outros acessórios. Então, e aí tem câmera em movimento, e aí tem os tripés robustos. 5 câmeras aqui só. E aí tem grid de teto, que isso faz uma grande diferença. Então, assim, a gente quer fazer outra produção na sequência. Tudo bem que a gente não otimiza a diária assim a esse ponto de sai que tem a próxima produção, mas daria para fazer porque o grid já está aqui, eu coloco outra luz aqui, não preciso nem tirar essa do lugar, sabe? Já deixa tudo pré-preparado ali. Pré-estabelecido. Então, assim, se eu já tenho uma produção amanhã, eu já sei qual vai ser a mudança que vai ter e quanto tempo eu vou precisar com a mínima equipe para a gente fazer a virada do estúdio.